A maioria das pessoas acredita que está lendo, mas só está passando os olhos pelas palavras. Se você já terminou o livro, esqueceu tudo, esse vídeo vai te mostrar uma única coisa. Ler bem é bem diferente de terminar um livro. Com 4 perguntas muito simples, você vai transformar completamente a sua forma de ler. Tem gente que termina um livro e no dia seguinte já esquece o que leu ou não sabe dizer por que gostou ou por que não gostou do livro. Eu mesma já passei por isso até entender que o problema não era o livro, mas sim a forma como eu estava lendo. Hoje eu vou te mostrar o que é leitura ativa, como ela funciona e como com 4 perguntas muito simples você vai mudar sua leitura para sempre. Inclusive tem dica prática para você aplicar hoje mesmo. Bora lá? Segundo Mortimer Adler, filósofo e educador americano, toda leitura é uma atividade e por isso tem de ser ativa. A leitura totalmente passiva seria humanamente impossível porque a gente não consegue não prestar atenção nem que seja minimamente a alguma coisa do texto. Muitas pessoas pensam que a leitura e a audição são atividades passivas quando a gente compara com a escrita e com a fala. Faz sentido no ponto que a leitura e a audição são atividades receptoras, enquanto que a fala e a escrita são atividades transmissoras. O segredo está em perceber que mesmo numa atividade receptora como a leitura, você ainda está exercendo uma atividade. Então imagine num baleado. Quando você agarra a bola, mesmo que você não tenha atingido ninguém, você está fazendo a atividade de agarrar essa bola. E quando você pensa, vamos dizer, essa metáfora horrorosa que eu fiz, mas preste atenção, se você pensar nessa metáfora como agarrar a bola, não agarrar uma informação na leitura, você está fazendo uma atividade. Você está fazendo uma atividade receptora, recebendo informações, mas está agarrando essa bola, agarrando essa informação e, claro, trabalhando ela na sua cabeça. Porque com a bola você pega ou não pega, e quando a gente está falando de entender um livro, entender uma informação, o espectro é muito mais amplo, porque você pode entender mais ou menos uma informação. Então a arte de ler é essa técnica de agarrar a informação. Quase todos os escritores querem ser entendidos, querem ser agarrados de certa forma. E quando você consegue agarrar, você está entendendo a informação. E aí os dois estão na mesma página. Quando você não entende uma informação, quando você acha uma informação difícil, pode ser que você esteja no nível diferente do autor. Pode ser que o autor esteja nesse nível e você ainda não tenha chegado no nível suficiente para entendê-lo e tá tudo bem. Mas afinal, Ana, o que é uma leitura ativa? A leitura ativa é quando nós, leitores, participamos ativamente do processo, seja lendo com atenção, questionando, anotando, fazendo parte do processo de entendimento do livro e não aceitando passivamente as informações. Ou seja, o leitor ativo é aquele que constrói, é aquele que faz parte do processo de compreensão. O próprio Mortimer Adler diz a arte de fazer perguntas e buscar respostas por conta própria. Quando a gente passa os olhos pelas palavras, quando a gente se questiona, a gente está tentando entender o texto e é muito importante isso, porque nem sempre o autor vai estar vivo para poder explicar o que ele quis dizer. E outro ponto relevante é que você é um elo importante na compreensão, na construção de sentido também. E você pode estar se perguntando, Ana, eu só leio livros de ficção, eu gosto mais de livros de ficção, será que esse aparato todo que você está falando faz sentido para mim? E eu diria que sim, faz sentido, porque você, assim como eu, quer entender a história, quer entender as motivações do personagem e quer se aprofundar, ainda que seja uma história imaginativa. Então, quando a gente estiver lendo o livro, a gente vai se fazer perguntas sobre a motivação do personagem, sobre aquele contexto histórico, sobre aquela história em si. E isso tudo é importante para que a gente entenda a história e não passe só, sei lá, como um filme da sessão da tarde. Além disso, quando você começa a tomar parte da sua leitura e conhecer as 4 perguntas, você começa a perceber que existe a leitura para se informar e existe a leitura para entender, e elas são diferentes e exigem graus de atenção diferentes também. Leitura para se informar é como o nome já diz, é você ler um jornal, uma newsletter e adquirir informações para você se informar. Mas quando a gente está falando de uma leitura para entender, é a junção de conhecimentos que você está fazendo através de outros tipos de leitura que vão te fazer ter uma nova visão de algo que você não tinha antes. Para a primeira não tem muito problema você não ler de forma ativa, mas para a segunda, ou seja, para você ler e entender alguma coisa, você precisa ler ativamente. Existem 4 perguntas básicas que vão nos ajudar a ter uma leitura ativa, mas antes de tudo você precisa ter um bom ambiente. Se você ainda não tem um hábito da leitura, se você está lendo um livro difícil, um ambiente barulhento só vai te atrapalhar, porque vai te destoar da sua leitura. Você precisa de atenção, você precisa de silêncio. Por outro lado, se você tem um ambiente que você pode relaxar, que você pode colocar de repente uma música clássica, um ruído branco, você pode ficar em silêncio e prestar atenção no que você está fazendo, aí sim esse ambiente vai te ajudar
e muito, inclusive me ajudou e muito a acelerar o meu ritmo de leitura, a ter mais concentração, a entender livros mais difíceis, porque eu estava em silêncio, então eu tinha um momento de prestar atenção em cada palavrinha do autor. Então cuidado com o seu ambiente e agora presta atenção nessas 4 perguntas básicas aqui que vão te ajudar muito a se tornar um leitor fora de série. A primeira pergunta é: o livro fala sobre o quê? A segunda pergunta é: o que está sendo dito e como? A terceira pergunta é: o livro é verdadeiro como um todo ou em partes? E a quarta pergunta é: e daí? Na nossa primeira pergunta, o livro fala sobre o quê? O nosso objetivo principal é saber o tema central do livro e como que o autor vai discuti-lo. Ou seja, a organização dos tópicos, dos subtópicos, dos capítulos e tudo mais. Em livro teórico, isso é muito simples de saber e aqui eu vou dar o exemplo do ultra-aprendizado. Quando você tem um livro teórico, um livro que vai te ensinar alguma coisa de forma prática, você vai ver que logo aqui no sumário você tem essa parte aqui, ó, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e todos estão muito bem explicados, porque o intuito é fazer você saber qual é o percurso, de onde você vai começar e para onde que você vai ir. Por isso que livros teóricos são mais fáceis. Porém, quando você pega um livro como, por exemplo, Admirável Mundo Novo, o sumário já não está tão bem explicado. Por quê? Porque aqui ele vai muito mais para capítulo 1, capítulo 2, ele não delimita, ele não dá título aos capítulos. Eu quero mostrar para vocês aqui como é que ele faz, ó. Ele faz assim, ó. Ele só coloca aqui, ó, capítulo 6. E você que se vire. Brincadeira, mas enfim. No geral, os livros mais imaginativos, os livros de ficção, eles trabalham assim, ó. Aqui também, ó, só tem o número do capítulo. No livro Ultra Aprendizado do Scott Young, logo na apresentação, James Clear fala algo bem interessante. O Ultra Aprendizado é uma leitura fascinante e inspiradora. Scott compilou uma mina de ouro de estratégias práticas para aprender qualquer coisa muito mais rápido. O esforço dele está em suas mãos agora. E o livro imaginativo também funciona da mesma forma. A gente precisa saber o tema central para estar por dentro da história e fazer sentido que a gente leia e entenda. Em Madame Bovary nós temos o conflito entre ilusão e realidade, entre desejo fabricado e realidade frustrante e tudo mais. Tive a frustração de Emma quando ela se casou. Antes de casar, Emma julgara sentir amor, mas a felicidade que deveria resultar desse amor não aparecera, pelo que se deveria ter enganado, pensava ela. Procurava agora saber o que entendia ao certo nesta vida, pelas palavras felicidade, paixão e êxtase que nos livros lhe haviam parecido tão belas. A segunda pergunta é o que está sendo dito e como, e aqui você vai investigar as afirmações do autor, como que ele constrói os argumentos dele. É como se fossem estruturas de um prédio, você precisa entender se essas estruturas são fortes o suficiente, ou seja, os argumentos dele, as afirmações dele são fortes o suficientes, faz você acreditar, faz você concordar, se não, faz você discordar porque são fracas ou porque você simplesmente não concorda por outro motivo. Em Ultra Aprendizado, a gente vê que o Scott Young diz o seguinte: olha, se você tiver um estudo autodirigido, intenso e muito bem feito, você consegue aprender qualquer habilidade, por mais difícil que ela seja. E para isso ele ensina 9 princípios como metalinguagem, foco, retorno e etc, que se aplicados você vai sim entender qual é o método, como é que funciona o método do Ultra Aprendizado e como aplicar na sua rotina. E em Madame Bovary nós temos Emma, que está presa em um casamento medíocre com um médico rural e que passa a buscar, por meio de adultérios, de fantasias, tudo o que ela viu lá nos livros de romance. É claro que a gente também vai ver que a vida da burguesia é tediosa, é hipócrita, e isso também é importante para a narrativa. A terceira pergunta: o livro é verdadeiro em todo ou em partes? Eu tenho que te dizer que você só vai conseguir responder a terceira pergunta se você tiver respondido as outras duas. Quando lemos um livro de verdade, querendo ou não, a gente forma um juízo de valor. Se você leu Madame Bovary, você vai formar um juízo de valor da Emma. Se você leu Ana Karenina, você vai formar um juízo de valor da Ana, do Liev e de todos os outros personagens, como a Kitty, etc. Se você leu o Ultra Aprendizado ou qualquer livro teórico, você também vai formar o seu juízo de valor. No caso de Ultra Aprendizado, eu diria que é parcialmente verdadeiro. A maioria das informações são verdades. Eu apliquei na minha rotina e funcionou. Porém, eu percebi que muitos exemplos do que ele diz funcionar é muito mais exemplo da vida dele, um exemplo pessoal, do que um outro exemplo que de fato funcionou. No caso de livros literários, de livros imaginativos, é muito mais um elo de verossimilhança. Essa história realmente se parece com a realidade, trouxe elementos que te fizeram viajar na história, porque por mais que a história seja de fantasia, tem que existir um elemento que ligue você àquela história. Por exemplo, ficção científica. Existe um mundo antes da ficção científica começar, antes do apocalipse, pós-apocalipse, porque precisa existir algo que você
tenha um embasamento. E se não existir, você não se conecta com a história. Por isso que no caso de Madame Bovary, a gente tem que fazer essa pergunta. É verossímil? E é pra caramba. No caso da Emma, ela é muito real, porque a gente vê as frustrações, as fantasias, a vontade de escapar. A gente vê isso também na Anna Karenina, a vontade de ser heroína da própria história, como se fosse uma outra Anna que tivesse tomado conta do corpo dela. Assim como a gente vê a crítica à burguesia nos dois livros e toda aquela coisa das aparências, do moralmente correto e etc. E isso nos leva à última pergunta, que pra mim é a melhor de todas. Se você tá curtindo esse vídeo, eu te convido para participar da comunidade gratuita desse canal. É um grupo no WhatsApp, a gente conversa sobre livros, leitura, literatura, sobre a leitura que você tá fazendo. Então, se você quiser participar, é só clicar no link fixado aqui ou também no link da descrição. Mas a quarta pergunta é e daí? A gente lê o livro com atenção, a gente prestou atenção, mas e daí? O que vamos fazer com a informação que o livro nos deu? Mesmo que seja um livro literário, um livro teórico, não importa. O que é que tem de importante? O que é que o autor quis dizer que nos tocou profundamente ou que mudou a nossa maneira de pensar? Uma das perguntas que eu acho mais importante é: isso tudo foi importante para você e por quê? O livro Ultra Aprendizado, por um exemplo, foi muito importante para mim porque eu vim de um meio acadêmico e assim que eu terminei a faculdade eu pensei: caramba, eu não quero pisar mais meu pé aqui. Claro que eu mudei de ideia depois, mas eu na época não queria nem pisar o pé e eu fiquei me perguntando: como é que eu vou continuar aprendendo? Como é que eu vou continuar evoluindo? E isso aqui veio muito a calhar, porque eu fiz meu próprio plano de estudo. Em certos momentos eu conversei bastante com o livro, como vocês podem ver. Eu desenhei, eu coloquei frases aqui, e eu me lembro exatamente dessa discussão, porque ele estava falando sobre alguns autores e falando sobre conteúdo, que não é qualquer conteúdo que vai deixar o seu cérebro mais inteligente, é o que eu sempre falo aqui. Cuidado com o que você consome, porque não é tudo que é bom pra gente. Quando a gente fala de livros imaginativos, e a gente está falando aqui especificamente de Madame Bovary, existem nuances que a gente se pergunta: e daí, cara, por que que a Emma Bovary, o Charles Bovary são importantes? O Flaubert, ele era aquele cara que media palavra por palavra para que a frase, para que o sentido ficasse muito perfeito. Então a gente vê essa dinâmica da escrita do Flaubert, ao mesmo tempo que a gente vê a construção da Emma e a construção do Charles. Aquela cena dele descrevendo o chapéu do Charles, descrevendo o Charles, a gente já vê que o Charles é aquele carinha patético, aquele carinha bobo, enquanto que a Emma é aquela mulher que quer viver o romance, que se insinua pro Charles desde o início e que lê muitos romances e a partir desses romances constrói esses desejos e a gente vai julgar moralmente e emocionalmente a Emma de qualquer maneira. E nesse momento que a gente lê com atenção e se faz essas perguntas, principalmente essa última, a gente constrói as nuances, a gente começa a reconhecer a ironia, as camadas, os símbolos, e aqui é algo muito interessante que eu trouxe para vocês. As donas de casa admiravam-lhe a economia, os clientes a delicadeza e os pobres a caridade. Emma, porém, vivia cheia de desejos, de raiva e de ódio. Aquele vestido de pregas escondia um coração revoltado e aqueles lábios tão púdicos não confessavam seu tormento. Ela estava apaixonada por Léo e procurava a solidão para poder mais à vontade deleitar-se com a sua imagem. A visão da sua pessoa perturbava a volúpia daquela meditação. Emma palpitava ao ruído dos seus passos, depois, em presença dele, desfazia-se-lhe a emoção e a seguir solidificava um imenso espanto que terminava em tristeza. Léo não sabia quando saía da casa dela desesperado que Emma se levantava logo a seguir para o ver na rua. E depois dessas 4 perguntas, como praticar? Eu posso te dizer claramente que é lendo livros e se fazendo essas perguntas calmamente, mas não de qualquer jeito. Se você ainda nunca fez isso, faça aos poucos. Anote as perguntas, veja o que cada pergunta precisa ser respondida e faça isso devagar, sem pressa nenhuma, sem a ânsia de responder as 4 perguntas, sem a ânsia de entender um livro como um todo. Na primeira vez que eu li a Poética, eu li o livro do início ao fim, mesmo sem entender uma boa parte. Depois eu li de novo e essas perguntas foram sendo respondidas aos poucos. A primeira coisa que eu diria é sublinhar. Se você não gosta de sublinhar, utilize o lápis, utilize, sei lá, uma folha em branco, mas eu tenho que te dizer que sublinhar é uma coisa muito boa porque vai ficar no livro. Eu já tentei escrever no papel e colocar no meio do livro. O que aconteceu foi que eu perdi o papel e agora eu tenho umas anotações perdidas também. Um ponto a se frisar é que se tudo é importante, nada é importante, então sublinhe com parcimônia. Eu gosto de utilizar, no geral, essa técnica aqui, normalmente um marcador de texto e uma caneta, ou 2 marcadores de textos de cores diferentes, para que eu sublinhe, por exemplo, informação importante, mas a outra coisa tem a ver com argumento, tem a ver com data, com coisas que eu quero pesquisar e assim por diante. Outro ponto é escrever à margem suas dúvidas, coloque interrogação, coloque um asterisco, tudo que você julgar importante que vai te fazer entender o livro,
Marque, sublinhe, converse com o livro. Por que você concorda? Por que você discorda? Você lembrou de alguma coisa quando leu aquilo ali? Anota. Faça pausas estratégicas, não só pausas de você pausar para ler depois ou ler no outro dia, mas pausas estratégicas para se perguntar se você está entendendo também. E por fim, compare os livros. Pegue o livro que você já leu, tente comparar com o livro que você está lendo, tente achar elos. Mesmo que você acredite que não tem nada a ver, em algum momento você pode achar algo que é semelhante, e isso é muito importante porque isso é o que vai construindo o seu repertório. Um exemplo de comparação que a gente pode fazer é a Revolução dos Bichos com o Príncipe. O George Orwell vai criar uma fábula animal que os bichos vão se reunir. Depois a gente vai ver que um bicho é mais igual que o outro. Então a gente vê a crítica à manipulação do discurso político, a tirania e etc. Em O Príncipe a gente vai discutir muito mais sobre o que é o poder. Não é se ele é bonito, se ele é feio, mas sim o que é o poder e como que a gente utiliza. Então quando a gente lê Orwell depois de Maquiavel, a gente entende que o Napoleão estava utilizando ali sinais maquiavélicos para poder dominar e para poder ser esse porco, né, fazer com que a trupe dos porcos fosse diferente e que mandasse nos seus subordinados. E quando a gente lê Ensaio sobre a Cegueira depois de A Peste, a gente vai ver que Camus vai escrever a peste como a cidade de Oran, infestada pela peste bubônica, como essa metáfora para esse absurdo de existência. Um mundo sem sentido, onde o sofrimento é arbitrário, mas que você pode decidir resistir, que foi o que fez o médico Rieu. A lucidez diante do horror da peste bubônica, muito mais do que acreditar ou não em Deus, no caso do Rieu, vai fazer com que ele passe a cuidar das pessoas, ainda que exista todo esse absurdo na existência. E em Ensaio sobre a Cegueira, o Saramago não coloca pontuações, não coloca parágrafo. A cegueira também está, de certa forma, no texto. Essa cegueira branca que cometeu toda a população vai mostrar algo muito importante. A falência moral coletiva, muito mais do que o aspecto médico daquilo ali. As pessoas não só perderam a visão, mas perderam principalmente os limites civilizatórios, como a gente vê no livro. Ou seja, comparar esses dois livros não é comparar os surtos humanos, mas comparar a forma como que as pessoas lidam com esses surtos, a forma como as pessoas encaram o colapso humano. Camus escreve para resgatar o ser humano da peste. Saramago escreve para mostrar como o ser humano se apaga diante da barbárie. Saber quais são as 4 perguntas e até decorá-las não vai te fazer um leitor melhor, até porque isso é uma técnica e não uma regra escrita em pedra. Por isso, comece aos poucos e veja se essa técnica serve para você. Se não servir, não tem problema nenhum, porque existem inúmeras outras e existe até mesmo você começar a ler com calma, que é o principal ponto disso aqui tudo. E é essa leitura calma que eu acredito ser uma obrigação de todo leitor que quer ser um leitor fora de série. É ter a paciência que o mundo não nos dá hoje. É ter a paciência que o mundo pede que não tenhamos na hora de consumir um conteúdo. Então não encare isso aqui como um videozinho de 30 segundos. Encare isso aqui como uma atividade que vai te fazer ser mais inteligente. Esse vídeo pode ter parecido um pouco avançado para você, mas eu deixei aqui embaixo um vídeo para você entender quais são os 4 níveis de leitura do Mortimer Adler e principalmente em qual nível de leitura você está agora. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e conferir esse videozinho aqui em que eu falo que a leitura não serve para nada, mas pode te salvar de muita coisa. E eu te vejo no próximo vídeo.